Ricardo, a palavra é sua. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite do Comitê Pierre de Coubertin, da Trevisan, na pessoa de dois grandes amigos, o professor Nelson Todd, do professor Georgios, né, que tem levantado essa bandeira do olimpismo aqui com muito vigor. Quero agradecer a presença dos nossos convidados, do professor Carlos, da Colômbia, né? Do professor Pires também, que nos antecedeu. Dar um abraço para o meu amigo Alberto, vulgo Betão. Difícil, Betão, sempre vem à cabeça o apelido, né? Mas o professor Alberto foi uma pessoa muito importante na nossa trajetória no Ministério do Esporte. E também fez uma bela apresentação sobre a situação brasileira. Eu quero fazer aqui uma análise mais política, uma análise mais de conjuntura do que nós vivemos, né? Discutindo um pouco a questão dos rumos do futuro, da nossa política pública de esporte, e um pouco a questão de quem vai liderar esse processo, né? Pode passar, por favor, essa primeira transparência? Qual a nossa ideia, né? Nós vivemos 20 anos de um ativismo da política pública de esporte no Brasil muito grande. E nesses 20 anos, nós conquistamos, o segmento esportivo, ele alcançou os principais objetivos que estavam colocados. E esses objetivos aqui eu não estou me referindo a objetivos estruturados do ponto de vista da política pública, como o professor Alberto colocou, que hoje, se nós formos falar do ponto de vista da política pública, uma política estruturada, obviamente passa pelo Sistema Nacional do Esporte e pelo seu financiamento. Isso aqui é uma visão mais estruturada de política pública. Aqui eu me refiro aos objetivos que o segmento se colocou, né? Então, nesses 20 anos, havia uma agenda do mundo esportivo brasileiro. O que era essa agenda, né? A agenda era que o Comitê Olímpico Brasileiro, né, atual Comitê Olímpico do Brasil, ele tivesse uma perenidade no seu financiamento, que fosse possível planejar as delegações olímpicas que fossem aos Jogos. Esse era um ponto que tinha um grande nível de consenso dentro do segmento esportivo. Havia a ideia também de que não bastava financiar o Comitê Olímpico, as confederações, o Comitê Paralímpico, mas era preciso também cuidar do atleta, era preciso tratar do protagonismo do atleta, né? E nós conseguimos ter a Bolsa Atleta, né? Havia a ideia de que deveriam ser construídos mecanismos de participação das empresas, de incentivo à participação das empresas no financiamento esportivo, e nós conseguimos aprovar uma lei de incentivo, né? Havia uma discussão sobre o papel dos clubes, e nós conseguimos trazer os clubes formadores, que hoje, talvez, olhando o sistema, né, mesmo incompleto que nós temos, talvez seja o único ponto que está trabalhando melhor do que, numa situação melhor do que nós tínhamos em 15, talvez, houve um amadurecimento desse processo, interessante, né? Nós conseguimos um ponto que foi muito importante, caracteriza muito a nossa visão esportiva no Brasil. A partir da lei de inclusão, a gente conseguiu ampliar os recursos do Comitê Paralímpico. Então, o Brasil tem esse peso do esporte paralímpico também como uma das suas características, né? Então, se a gente olha os objetivos de financiamento que estavam colocados pelo sistema esportivo, pelos atores esportivos, nós conseguimos, nesses últimos 20 anos, resolver. Do ponto de vista institucional também, nós criamos um ministério que era um sonho da maioria das pessoas, nós conseguimos criar o Comitê Brasileiro de Clubes, nós conseguimos dar um protagonismo à CBDU, à CBDE, nós conseguimos fazer modernizações democráticas na gestão das confederações a partir de alterações na Lei Geral do Esporte, na Lei Pelé, que acabou com a vitalicidade
dos dirigentes esportivos, né, colocou um critério democrático muito forte, né, introduziu a participação dos atletas como obrigação. Então, por mais que a gente possa dizer que esses movimentos são incompletos, mas eles, de alguma maneira, esgotaram a agenda. E, principalmente, uma agenda em que o Brasil foi extremamente bem sucedido e conseguiu desenvolver um planejamento muito interessante, que foram os grandes eventos esportivos. Nós sempre pensamos num crescimento do esporte, inicialmente, de baixo para cima, né? Essa era a concepção. Porém, a vida, a política, ela nem sempre ela corresponde à nossa vontade ou ela dá as condições para que nós possamos atuar de acordo com a nossa vontade. E no Brasil o que aconteceu foi ao contrário. Foram os grandes eventos que permitiram que nós tivéssemos essas conquistas e esses avanços. Então o Brasil, a partir de uma agenda que era do esporte, ele conseguiu construir uma política pública, ele conseguiu resolver vários dos problemas que estavam na agenda do esporte, numa estratégia que foi de cima para baixo, que não era a estratégia inicialmente pensada, né? Mas nós conseguimos, a partir do entusiasmo das pessoas, do entusiasmo dos governos, do entusiasmo da população, né? Nós conseguimos, a partir dessa estratégia dos grandes eventos, resolver alguns problemas históricos do Brasil, né? Então, por exemplo, a lei de incentivo ao esporte, ela foi aprovada no Congresso dentro de uma grande mobilização e visibilidade dos Jogos Pan e Parapan de 2007. Foi esse movimento que permitiu que a gente tivesse no Congresso Nacional, né, um ambiente favorável e conseguimos aprovar essa lei de incentivo, que é um sonho muito antigo. Mas o que acontece hoje? Nós ficamos um pouco reféns desse sucesso. Nós esgotamos a agenda que o segmento esportivo conseguiu produzir. De novo, uma agenda de política pública estruturada, pensada, nós temos que voltar à referência do professor Alberto. Sistema nacional, financiado, e isso num país de dimensões continentais, com 3 entes federativos, em que o município, os estados e a União Federal têm papéis diferentes, e no esporte isso não está claro, não está definido, então, obviamente, a agenda principal sempre, independente de qual seja o conteúdo desse sistema. Tá? Mas, do ponto de vista de formulação de agenda pelo setor esportivo, há uma exaustão, há um esgotamento. E isso, na minha opinião, é uma das questões que hoje trava o nosso desenvolvimento. Pode passar para o próximo slide. A conjuntura política, né? Há uma conjuntura política muito ruim. E que ela, e isso precisa ser dito, né? Ela acontece com uma mudança de governo. Né? Eu não concordo com as visões que falam assim, olha, o custo dos Jogos Olímpicos, o legado, foi uma coisa que não ficou bem resolvida para o Brasil, não. O que acontece é o seguinte, nós tínhamos uma estratégia de um governo, e quando a gente fala de ter uma política de Estado de esporte, significa você ter uma sucessão de políticas de governo que levam a uma trajetória de consolidação dessa política como política de Estado. Então, transformar uma política em política de Estado significa ter vários governos com políticas de governo alinhadas, né, e complementares que, ao final, produzem um consenso na sociedade e entre as mais diversas forças políticas de que aquele tipo de política é uma política que transcende a transitoriedade do governo A, B ou C, e que tem características e elementos importantes que fiquem como política de Estado. O que aconteceu no Brasil é que, no meio dessa trajetória de tentativa de construção de uma política de Estado, há uma mudança radical, bruta, né, com o impeachment da presidente Dilma, e aí inicia-se a perda de protagonismo político da política pública de esporte, né, que tem um marco no Ministério do Esporte. E qual o problema do Ministério do Esporte?
é que o Ministério do Esporte ele vinha atuando como um órgão central, como centro aglutinador, liderança política de uma agenda que ela era e ainda é fragmentada. Então, a agenda no Brasil era a agenda de atletas, era a agenda do COB, era a agenda do CPB, a agenda dos clubes, mas não havia, como não há no segmento esportivo, uma liderança, uma visão para além das suas fronteiras, né, da sua caixinha, né, do seu departamento. Né? O Ministério ele acabou conseguindo fazer isso. Ele conseguiu fazer as articulações. Um exemplo disso, por exemplo, era o embate que você tinha entre os clubes formadores e o Comitê Olímpico. Né? Os clubes formadores foram, para uma pressão pública e política, buscar uma parte dos recursos que estavam atribuídos ao Comitê Olímpico. Foi a mediação do Ministério do Esporte que permitiu que os clubes fossem financiados sem que houvesse uma perda de recursos por parte do Comitê Olímpico. Então, essa mediação e essa construção e o juntar dessas partes com o quê? A uma ideia de um sistema nacional. Né? Então, aí você, quer dizer, o Ministério ele cumpria esse papel de aglutinador que deveria levar à consolidação desse sistema, ou seja, a junção das partes de um esporte brasileiro que ele é rico, ele é complexo e que tem muitos desafios. Né? Então, sem esse centro aglutinador, houve uma perda de capacidade de formulação de ideias. Os atores privados hoje no Brasil, né, as diversas entidades esportivas, os diversos atores desse segmento, eles não estão conseguindo articular uma visão de futuro. Né? Não há um projeto para o segmento. Então, a mudança de governo, essa perda de protagonismo, a perda do Ministério do Esporte, encontra também uma dificuldade do segmento esportivo em criar uma nova agenda. Pode passar, por favor, para o próximo. Né? Então, o que nós temos que discutir para começar a entender como que a gente sai dessa situação de declínio da política pública de esporte, de declínio da importância do esporte no Brasil? Primeiro é a questão da liderança. Quem vai liderar esse processo? Né? Porque os atores esportivos eles perderam. O COB já teve um papel maior, outros segmentos já tiveram um papel maior. Né? De alguma maneira, os principais atores esportivos eles estão acomodados. Por quê? Porque esse processo de 20 anos gerou um nível razoável de financiamento, né, para um X de projeto que estava colocado. Então, hoje, o Comitê Olímpico ele não corre o risco de fechar suas portas. Ele tem recurso para trabalhar seus projetos, idem os clubes, idem o Comitê Paralímpico, né, idem o esporte militar. Então, o que acontece? A manutenção desse nível de financiamento gerou uma acomodação e gerou uma tendência pela falta do órgão central de formulação e de questionamento, né, e de cobrança, e de desafio, e o papel desafiador que tinha o Ministério do Esporte para as entidades esportivas, gerou essa acomodação. Então, cada um está cuidando do seu dia a dia, e esse seu dia a dia, ele é restrito. Né? Muitos ainda sonham que venha algum sinal de Brasília. Né? Eu sou cético. E eu acho que não vai vir. E não é que não vai vir um sinal para o Sistema Nacional Esportivo. Né? Nós vivemos hoje um governo que não sinaliza para política pública nenhuma. Nós não vamos ver isso no esporte, nós não vamos ver isso no meio ambiente, nós não vamos ver isso na cultura, porque é um governo para o qual as políticas públicas não são importantes. Então não vai vir. Né? Então essa é a questão. Essa questão da liderança ela precisa ser encarada. Pode passar, por favor. Laser, 2 minutos. Ok, terminando. Né? A segunda questão é o projeto. Quer dizer, não há mais nessa agenda as propostas que unificam. Né? Então, e há um pessimismo. Como a gente
sai de uma tendência positiva de crescimento do financiamento e do desenvolvimento para uma negativa, o segmento esportivo está assim, eu não vou ter recurso, não dá para fazer, então há um esgotamento de projetos, não só o pensamento de uma visão totalizante, de uma visão de um sistema nacional, de uma visão de um modelo esportivo brasileiro, como os próprios projetos, né, que são individuais, que são específicos para cada nicho, eles não estão sendo pensados. E aí, junta as duas coisas. Se eu não tenho projeto e se eu não tenho liderança, você não tem como reverter essa situação. Quem é que vai liderar isso? Com que projeto? Qual a nossa visão de futuro? E isso é um problema, então, do segmento esportivo que não está conseguindo construir esses próximos passos. Pode passar para o slide próximo, que é o último, né? Então, algumas pistas para o futuro, né? Umas pistas para a gente pensar, por exemplo, como uma tarefa, como um projeto imediato, né? Novo, eu não estou falando do que falou o professor Alberto, do Sistema Nacional, primeiros passos, né? Primeiros passos. O legado olímpico. Quer dizer, nós temos hoje uma rede e um potencial de crescimento, de inserção da população no sistema esportivo muito grande com esse legado. E as próprias entidades esportivas não estão, o que eu acho muito complicado, acho um falho, né? Elas não estão com a gestão do legado olímpico no seu centro. Isso é um problema número 1. Então, o primeiro ponto que deveria ser consensual, que deveria ser fruto de uma ação, é um projeto de utilização desse legado olímpico, que custa bilhões de reais, está aqui disponível, está nacionalizado, muito interessante. O COB, quer dizer, seria o Comitê Olímpico quem, de alguma maneira, poderia lidar esse processo, poderia procurar os outros atores, poderia tentar criar esse movimento? É uma dúvida, né? É uma dúvida. Pode ser uma pista. E, por último lado, uma aposta minha se nós não temos mais essa centralidade de Brasília, nós temos que começar a valorizar o poder local, né? Nós temos que ter estratégias de baixo para cima. Nós somos um país com mais de 5.500 municípios, né? 27 estados e o Distrito Federal. Então, como é que a gente constrói um pouco de baixo para cima num momento em que o poder central ele está, obviamente, afastado dessas visões de desenvolvimento do esporte? Então, só algumas pistas. Na verdade, quer dizer, eu não estou dando uma opinião, né? Eu estou jogando aqui aspectos e ideias para que as pessoas possam raciocinar, criticar e ver se é por aí. Então, Jorge, essa é a minha provocação, entendeu? Agradeço de novo a participação, né? E foi muito produtivo, muito interessante mesmo. Vocês estão de parabéns pela iniciativa.